Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula de relatividade geral para o ensino médio e vamos falar sobre a geodésica. A teoria da relatividade geral, ela basicamente vai descrever o caminho que uma partícula livre vai fazer num certo espaço. Pode ser o espaço euclidiano, o espaço plano, ou pode ser o espaço, por alguma razão, que esteja curvo. E a trajetória que é feita em qualquer um desses espaços é chamada de geodésica. Então a geodésica vai ser o caminho que leva o menor tempo para a partícula fazer um percurso entre dois pontos quaisquer. E aí você se pergunta assim, ué, esse menor caminho não é uma linha reta? Depende. Se a gente estiver num espaço euclidiano, para eu sair do ponto A e ir para o ponto B, realmente o menor caminho que eu posso fazer entre esses dois pontos é uma linha reta, né, supondo um meio homogêneo. Agora, se eu estou numa superfície curva, não necessariamente o caminho vai ser uma linha reta que passa por esses dois pontos. E para tentar mostrar isso, dá uma olhada nessa animação em que você tem duas partículas descendo por um espaço. E eu gostaria que vocês me dissessem qual que vocês acham que é o caminho que essas partículas estão fazendo. A princípio elas se afastam, depois elas se aproximam. Então, talvez exista uma interação entre elas, de atração, de repulsão, pode ter uma mola ali no meio. Eu não sei vocês, mas trabalhar com forças assim é meio complicado, né? Então, se eu falar que a trajetória dessas partículas é uma linha reta, vocês acreditariam em mim? Vamos botar a imagem aí para vocês verem melhor? Deu para perceber o caminho que as partículas estão fazendo? Essa partícula vermelha, ela vai seguir essa trajetória daqui, ó. E a partícula amarela, ela vai estar seguindo esta outra trajetória aqui. Então repara que o caminho que essas duas partículas estão fazendo é só para baixo. As duas partículas estão andando para sul. E por conta da posição diferente que elas se encontram, elas começam se afastando, depois elas se encontram lá de novo no Polo Sul. Esse caminho, pessoal, é um exemplo de uma geodésica sobre uma esfera. Se eu perguntar assim para vocês, como eu posso ir do Polo Norte ao Polo Sul mais rápido possível? Sobre, claro, a superfície da Terra. Não tem nenhum buraco que leva diretamente até lá embaixo. Aí você fala, bom, beleza, sobre a superfície da Terra eu vou andando só para baixo. Eu saio do Polo Norte e vou andando para o Sul. Vou chegar lá? Vou. E esse caminho, com certeza, não é uma linha reta. Pelo menos não se você olhar globalmente. Esse caminho é um caminho curvo, mas que representa uma geodésica quando a gente olha sobre uma esfera. Na ótica, nós chamamos esse princípio de Fermat, que é a trajetória da luz, né, no menor tempo possível entre dois pontos. Aqui a ideia vai ser muito parecida, só que nós também vamos trabalhar com o espaço curvo. E a grande pergunta é, como é que eu vou descrever essa superfície curva? Pessoal, aqui a gente vai usar umas pequenas noções de limite, derivada e integral. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar essa superfície esférica, qualquer que ela seja, e você vai dividir a superfície esférica em infinitos pedacinhos. Então, em vez de você olhar para essa superfície toda, você vai olhar para cada um desses quadriculados da superfície esférica. Eu não desenho aqui infinitos, mas você vai dividir aí tanto quanto a gente conseguir fazer a divisão. Você sabe que a menor caminho entre dois retos num espaço plano é uma reta. Se você divide a superfície esférica em pedacinhos muito pequenininhos, você pode pegar cada pedacinho desse e aproximar para um caminho plano. Concordam? Porque o pedacinho vai ser tão pequenininho que você não vai conseguir ver a curvatura dele. Acho que assim você entende um pouco de por que a Terra parece plana. Porque a Terra é muito grande e a gente vê um espaço pequeno da Terra. Então, naquele espaço pequeno que a gente vê da Terra, ela é aparentemente plana. E aí, qual o menor caminho entre dois pontos numa superfície plana? É uma reta. Então, o que você vai fazer agora é traçar retas nessa superfície plana. Eu vou andar nesse primeiro quadrante daqui. Qual é o menor caminho? Uma reta. Eu vou andar no segundo quadrante. Qual é o menor caminho? Uma reta. Eu vou entrar no terceiro quadrante. Qual é o caminho? Uma reta. E assim sucessivamente. Cada uma dessas retas vai descrever um caminho num pedaço infinitesimal da curva,
noção básica de limite. Só que, claro, eu quero saber o caminho como um todo. Se eu quiser saber o caminho como um todo, o que eu faço? Integro. Integral dos pedacinhos de caminho que nós andamos, ela vai fornecer para a gente o total do caminho que nós percorremos. Repara o seguinte, volta no mapa e procura qualquer menor caminho entre o Polo Norte e o Polo Sul. Com certeza você vai achar o meridiano. Agora, qual seria o menor caminho entre dois pontos que estão no mesmo paralelo? Vou botar aqui dois pontos quaisquer que estão no mesmo paralelo. Qual é o menor caminho entre eles? Aí você vai pensar, bom, talvez a sua primeira ideia seja esse daqui, né? Ligar esses dois caras diretamente pela latitude, né? Só que essa não é a menor distância. Pessoal, vamos lá. A menor distância nesse caso, numa superfície esférica, é chamada de linha de grande círculo. Já vou adiantar aqui para vocês, né, o que é essa linha, que você pode ver nessa imagem. Nessa imagem, imagina que P e Q sejam pontos na mesma latitude e a menor distância que conecta esses pontos é uma linha que passa por um círculo que divide o ponto P e Q e passa pelo centro da esfera. É por isso que quando um avião vai fazer um caminho entre dois pontos na mesma latitude, ele vai fazer o seguinte percurso. Ele vai primeiro subir, né? Vamos supor que ele esteja viajando de oeste para leste. Ele viaja para norte, nordeste primeiro, né? E aí ele vem fazendo essa trajetória aqui, trajetória, até chegar ao destino. Claro que aqui é só uma representação bem simplificada, tá? Só para você entender a trajetória que ele vai fazer de um ponto a outro. Então, repara, a menor distância entre dois pontos que estão numa mesma circunferência é uma linha que passa pelo círculo que conecta os dois pontos que você quer percorrer e o centro da sua superfície esférica. Pronto, né? Agora você consegue traçar a geodésica em qualquer superfície plana e agora qualquer superfície esférica também. Tá bom, beleza. E o que nós aprendemos então com essa geodésica? O que a gente aprendeu na aula de hoje? O que essa aula vai ser útil para nosso entendimento de relatividade geral? Talvez você esteja se perguntando isso. Bom, quando a gente olhou a trajetória da partícula vermelha e amarela, elas pareciam estar fazendo uma trajetória curva, quando na verdade elas estavam fazendo uma trajetória retilínea se você observar pequenos pedacinhos ali daquela esfera e depois você soma para achar a trajetória total. A ideia aqui, pessoal, vai ser analisar as trajetórias que as partículas vão fazer sob a ação do campo gravitacional e, em vez de descrever trajetórias curvas, nós vamos fazer uma descrição retilínea do caminho que essas partículas vão fazer sob a ação do campo gravitacional. E isso vai ser a base para que a gente descreva como que o espaço está encurvado. Percebeu? A gente vai fazer o contrário. A gente vai entender como uma partícula se comporta num espaço curvo, vamos analisar a trajetória das nossas partículas sob a ação do campo gravitacional e é a partir daí que a gente vai fazer a descrição do nosso espaço curvo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.